Fala, gênio, agora nós vamos falar sobre a função afim. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver o que precisa acontecer para que a gente identifique uma função como sendo afim, qual dessas questões, qual dessas afirmações aqui, ou dessas alternativas, ela representa uma função afim, o que eu preciso ter na estrutura de uma função afim, e mais do que isso, nós vamos construir os gráficos dessa função, que ela é uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. Beleza, então vamos lá. A função afim é a função mais comum do primeiro grau. Ela é representada por essa formulazinha aqui, y igual a x mais b. Lembrando que f de x e y são a mesma pessoa. São apelidos diferentes, tá? Eu posso chamar de y ou de f de x. Beleza, então agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter um expoente 1 no x, não pode ser 2, 3, 4, tenho que ter x, tá? E tenho que ter aqui, pode ser aqui o número 1, aí quando tá para estar 1 aqui, o 1 desaparece, né? Porque o 1 é o elemento neutro na multiplicação, aí fica x mais 3, por exemplo, ou x mais 5, mas eu posso ter qualquer outro número aqui, 2, menos 3, um número fracionário, enfim, um número raiz de 2, tanto faz, tá, gente? Desde que esse número a aqui seja um número diferente de zero, tá bom? Esse a aqui, ele é chamado de coeficiente angular ou parâmetro. Parâmetros são parâmetros. O que são parâmetros? É o a e o b. Esse número solto aqui, que a gente chama de termo independente, é o nosso coeficiente linear ou parâmetro linear. Então o a é o coeficiente angular ou parâmetro angular e o b é o coeficiente linear ou parâmetro linear. Outro detalhezinho aqui é o seguinte, gente, ó. Esse A aqui, que é o nosso coeficiente angular, é muito comum aparecer coeficiente angular, tá? Parâmetro é mais difícil. Mas esse A aqui também representa a inclinação da reta. Nós vamos aprender como construir gráficos de equação do primeiro grau de uma forma muito rápida e muito simples aqui nessa aulinha. Então vejam só, identificamos o que é uma função afim, né? E agora nós precisamos aqui dessas funções aqui, ó, dessas funções abaixo, quais são as funções afim. Então vamos lá. A primeira essa aqui é clássica, essa aqui é função afim, certo? Essa aqui eu não tenho o termo b aqui, não importa. Na regra diz que é só o a tem que ser diferente de zero, o b não. Então essa aqui também é. Agora essa aqui, y igual a 5, eu tenho b, mas não tenho o meu a. Ah, então não pode. Então essa aqui não é função afim. E essa aqui, será que é função afim? Também não é, porque, gente, quando eu divido 3x por x, isso aqui fica 3, e essa aqui, menos 2 por x, fica menos 2 sobre x. E quando eu passo esse x para cima, fica x na menos 1. Então, observem que o meu coeficiente aqui, a, eu tenho, o meu b, eu tenho, mas o meu expoente de x não é 1, o expoente aqui é x menos 1. Então, aqui não é uma função afim. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como construir um gráfico de uma equação do primeiro grau ou afim. Então a função afim, gente, ela precisa ser entendida de uma forma muito simples. Não precisa ficar plotando pontos aqui, fazendo essas tabelinhas. A gente pode fazer de uma forma muito direta esse gráfico. Aliás, a gente precisa agilizar os nossos gráficos. Então vou ensinar a forma tradicional, como vocês aprenderam, plotando gráfico, plotando pontos. E depois eu vou mostrar para vocês como ela é fácil de construir sem precisar fazer nada disso, tá, gente? Então a primeira ideia aqui é pegar um valor negativo, um outro no meio lá, o zero, o outro positivo e traçar uma reta unindo esses três pontos. Beleza, então, por exemplo, quando eu substituir aqui o menos 3, ó, substituo aqui o x por menos 3, o y fica menos 3. Quando eu substituo o x por 0, ó, y fica 0. Quando eu substituo o x por 3, ó, y fica 3. Então vamos lá, ó. A gente pega aqui o menos 3, o x igual a menos 3, está aqui, ó, menos 3 está aqui. O y também é menos 3, então nós vamos traçar aqui, ó, um ponto de encontro aqui, menos 3, está aqui o primeiro ponto. O outro é 0 e 0, que está aqui, e o outro é 3 e 3, que está aqui, ó, o 3 aqui e o 3 aqui, ó. Beleza, então olha só o que acontece. Eu pego apenas 2 pontos eu precisaria para traçar uma reta, tá, gente? Mas eu vou traçar aqui com 3 pontos. Então eu tenho aqui, ó, a união desses 3 pontos da reta dessa funçãozinha y igual a x. Tá aqui a minha função y igual a x. Agora, eu não preciso nada disso. Eu não preciso construir, plotar pontos, eu só preciso olhar para duas coisinhas. Primeiro, o meu termo independente,
que é onde vai cortar o y. Esse camarada aqui, gente, que é o chamado termo independente, é onde a reta corta o y. Beleza, já sei que a reta vai cortar aqui no 5. Agora eu preciso achar, tem um outro detalhezinho, que é achar a raiz. Como é que eu acho a raiz? A raiz é o y igual a zero. Então o que eu faço, gente? Prestem bem atenção, uma coisa muito simples. Eu pego esse x mais 5 aqui, ó, igual a zero, tá, igualo a zero, e acho a minha raiz. Então eu tenho lá que x é igual a menos 5. Então, aqui está os dois cortes, ó, na raiz, tá? E no y. Como assim? Esse ponto vermelho é a minha raiz, que eu igualei a zero, que é o valor menos 5, que está aqui, ó, tá? Beleza. E agora? E agora o 5 está aqui, ó, tá? O 5 é o valor do termo dependente. Então é só unir esses dois pontinhos, já era, ó. Aqui eu cortou no 5 e aqui cortou no menos 5, tá? Aqui é o x, ó, tá? Onde ele corta. Vou até apagar aqui, ó. Tá? Vou deixar só esse ponto aqui, que ficou meio desfocado. Mas então, lembrando, o termo independente é onde corta o y. E a raiz aqui. Então, para que fazer tabela, né? Se a gente pode fazer uma forma bem simples. Agora, olhem só esse gráfico aqui, ó. Vou até separar, tá? Nós temos aqui 4 gráficos para construir de uma forma muito rápida. Ó, observem bem, onde corta o y? No 5. Tá aqui, ó, tá? E onde está a raiz? Eu vou fazer menos x mais 5 igual a zero, então fica x igual a 5. Passo o menos x para o lado de lá, fica x igual a 5. Então eu tenho a raiz 5, que é aqui, né? E a raiz e o corte do y 5 também. Então vai ficar assim, ó. Ó, que cortou no 5, que é a raiz. E o 5 é esse cara aqui. Pronto, de uma forma simples e rápida. Olhem essa aqui. Vamos calcular a raiz, ó. Ó, a raiz fica 3x mais 12 igual a zero. Passo o 12 para o lado de lá, fica menos 12. Passo 3 dividindo, fica menos 12 por 3, vai dar menos 4. Então a minha raiz deu menos 4. O meu termo independente é 12. Então, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui passou, ó, no 12, lá em cima, ó. E a raiz aqui, e a raiz é menos 4. De uma forma muito simples. Então, 12 é aqui e a raiz aqui. Então aqui é a mesma coisa, ó. O 6 eu já sei que vai cortar no y. E eu vou fazer a equaçãozinha, ó. Menos 2x mais 6 igual a zero. Passo 2x para o lado de lá, fica 2x igual a 6. Passo 2 dividindo, fica x igual a 3. Pronto. Já sei que ele corta no x igual a 3 e no termo independente 6. Então, ó, vai ficar assim, ó. Aqui é 3 no x e 6 por causa do y. Pronto, é só isso, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.